Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente continua estudando os processos de formação de palavras e nós vamos conhecer alguns novos processos que nos auxiliam na criação de palavras dentro da língua portuguesa. É sempre bom a gente pensar no lugar do falante, né? No lugar do ser humano que utiliza a língua. O quanto o uso criativo da linguagem, o quanto a necessidade de comunicação provoca alterações no sistema linguístico. Até porque, se a gente for pensar, não existe um marco, não existe um limite que determine a partir de qual momento a gente pode fazer alguma alteração nas palavras da língua. Quem determina isso é o falante, com o uso vivo da linguagem e o tempo, né? A partir do momento que as gerações vão vivenciando o contato com a língua, a gente começa a perceber transformações. Algumas dessas transformações são tão fortes que a gente começa a achar, inclusive, que as palavras sempre existiram, quando na verdade elas são resultados do processo de formação de palavras. A gente vai aprender alguns desses processos hoje, lembrando que os processos-chave na língua são os processos de composição e de derivação, né? Aqueles processos de justaposição e aglutinação, derivação prefixal, sufixal, que você pode encontrar mais informações sobre isso na aula de composição e derivação. Hoje a gente vai compreender outros processos, começando a partir do hibridismo. Que processo é esse? O hibridismo é uma mistura, né? É uma possibilidade de conexão entre partes diferentes. No caso do hibridismo, essa conexão é realizada a partir da relação entre palavras de origens diferentes. Eu estou falando da origem da palavra, ou seja, de que língua essas palavras são originárias. No caso, por exemplo, da palavra televisão, que eu tenho a palavra tele, que é grego, e a palavra visão, que é do latim. Essa junção do grego com o latim, que forma a palavra televisão, compõe um processo que a gente chama de hibridismo. Então, hibridismo, mistura, conexão, sintonia. Essa conexão, essa mistura é feita por meio de partes de diferentes idiomas, ou seja, palavras originárias de diferentes idiomas, ok? Esse é o processo que a gente chama de hibridismo. Cuidado para não confundir com outro processo muito comum, que é o processo de estrangeirismo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso ou na aula de português, ou na aula de inglês, ou nas duas aulas. Sabe por quê? Porque o processo de estrangeirismo ele é tão natural e ele é tão cultural que ele acontece o tempo inteiro. É quando a gente incorpora uma palavra de outro idioma na nossa língua. Ou seja, há uma influência nesse sentido dos aspectos culturais, dos aspectos econômicos, há uma influência também das mudanças tecnológicas que exigem e que impõem necessidade de a gente incluir no nosso vocabulário palavras às quais a gente não estava acostumado a usar, com as quais a gente não tinha costume. Então perceba, a palavra shopping center, como pensar hoje no contexto da língua portuguesa, né, do português brasileiro, uma outra palavra que substitua shopping center? Já pensou se a gente dissesse que vai a um centro comercial, a um centro de lojas? Isso não faria muito sentido para a comunicação. Então, por uma necessidade comunicativa, a gente faz uso, a gente recorre a outra língua. Shopping center é uma palavra que já foi, de certa forma, incorporada à língua portuguesa, porque a gente não encontra uma outra que possa ser substituída por ela. Pense que muitas vezes, para algumas pessoas, o estrangeirismo é um processo um tanto delicado, porque alguns pensam que a língua está sendo descaracterizada por conta do acréscimo de vocabulários de outro idioma. Mas vamos pensar de outra forma, né? A partir do momento que a gente compreende que as questões sociais, culturais, elas estão marcadas hoje pelo processo de globalização, as culturas se conectam, as pessoas se comunicam, surgem outras necessidades. Então esse processo cultural rico, heterogêneo, mostra que muitas vezes é pela fusão, é pelo encontro de línguas e de culturas que a gente também mostra o poder da língua. Língua essa que também é um símbolo da nação, né? Então, lembra que o estrangeirismo já é a palavra incorporada, ou seja, exatamente como ela é escrita, lá na língua a gente incorpora essa língua dentro do nosso idioma. No caso, por exemplo, a palavra shopping center e tantas outras, especialmente na língua inglesa, né? Que a gente incorpora. Quem curte jogos, quem percebe essa linguagem, essa comunicação, percebe muito que no universo dos jogos tem palavras que já são muito fáceis de serem associadas à língua portuguesa. Existe um outro processo que é o chamado processo de neologismo. Essa ideia aqui de neo sempre é uma ideia de novo. O que é um neologismo? Olha que interessante, é o processo de criação
de novas palavras ou novos significados. Como isso é possível? Isso é possível. Lembra do poder do falante, né? Ele sente necessidades comunicativas. Por conta dessas necessidades, ele vai precisar muitas vezes criar palavras que nem existiam. Essas palavras podem surgir de contextos e esses contextos podem apresentar essas possibilidades a partir de novos significados de palavras que já existem ou a partir da criação mesmo de novas palavras, como por exemplo, a palavra linkar, que tem a influência de um estrangeirismo, a palavra link, mas eu crio o verbo linkar, tal como a gente criou também o verbo deletar, verbos que foram surgindo por conta do contexto de comunicação tecnológica, o contexto favorecido pela internet, pelos meios de comunicação. Então perceba, essa palavra ela não existia, ela foi criada. Algumas palavras, logo quando elas são criadas, elas passam por um processo de adaptação e de aceitação dentro do idioma. Nem sempre é fácil. Aos poucos isso vai acontecendo, aos poucos os falantes vão incorporando essa palavra. E quando essa palavra vai para o dicionário, a gente diz que essa palavra cristalizou, né? Ou seja, ela já está de fato mesmo dentro do idioma. Alguns desses neologismos, ao longo do tempo, foram sendo cristalizados, foram sendo, de alguma forma, incorporados ao nosso idioma. Perceba você que também algumas expressões ganham esse caráter de neologismo, como a expressão, por exemplo, dar zebra. Um jogo, por exemplo, quando tem um resultado que ninguém esperava, um concurso, um reality show, algum concurso, alguma competição, e a gente diz, nossa, que zebra nesse resultado. A palavra zebra, originalmente, é um animal, mas quando a gente usa a expressão dar zebra, a gente está atribuindo um novo significado a palavras que já existiam na língua. E nessa nova combinação, a gente cria um neologismo. Tem escritores que também são muito hábeis na criação de neologismos, então um recurso literário também comum para alguns escritores. Outros processos que geram dúvida e as pessoas pensam até que se trata da mesma coisa são os processos de sigla, abreviação e abreviatura. Vamos aprender a distinção desses três? É interessante, é importante para você compreender que os processos às vezes são parecidos, mas apresentam distinções. Vamos começar pela abreviatura. A abreviatura é um processo que ocorre quando você pega diferentes letras que compõem a palavra para fazer esse processo de redução. Perceba, eu tenho aqui a abreviatura da palavra Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento que a gente usa para grandes autoridades, por exemplo, como o presidente da República. Vossa Excelência, aqui nesse caso, foi abreviado para V.EXA, ou seja, essa abreviatura foi formada a partir de letras que já existiam na palavra original. Então a gente chama esse processo de abreviatura. Logo aqui ao lado eu tenho a abreviatura da palavra ilustríssimo. Para formar essa abreviatura, eu utilizei as letras ILMO, ILMO. Com essa formação eu criei uma abreviatura. Então, quando essas letras que são utilizadas são da própria palavra original e a gente faz essa junção, a gente chama de uma abreviatura, esse processo de redução. A abreviação é simplesmente a redução, ou seja, eu não preciso fazer esses ajustes de letra, muitas vezes uma letra do começo, do meio, do final, uma sílaba inicial, uma sílaba final, não. A abreviação é simplesmente o processo de redução. Como a palavra pneu, que pode parecer estranho para você, mas veja uma palavra maior, que é a palavra pneumático. Como a palavra moto, que vem da palavra motocicleta. Aos poucos, por conta da nossa comunicação, por conta da necessidade de uma comunicação mais rápida, mais objetiva, e por conta do uso de quem? O uso do falante, que é quem determina essas mudanças. Essas palavras foram sendo incorporadas a ponto de muita gente hoje nem imaginar que pneu e moto, por exemplo, são abreviações, né, de palavras outras que existem, mas que praticamente não são mais utilizadas dessa forma. Então, agora eu vou mostrar para vocês a sigla, que muita gente confunde com abreviatura e abreviação, viu? A sigla já é diferente. A sigla ela é formada a partir das letras iniciais das palavras que compõem a palavra, o termo original. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, no nome ONU. Esse nome vem de Organização das Nações Unidas. Quando eu escolho a inicial de cada uma dessas palavras para montar uma nova palavra, eu formo o que eu chamo de sigla. É o caso da palavra ONU. É diferente de abreviação, que simplesmente é uma redução. É diferente da abreviatura, que faz uma escolha de algumas letras para montar essa redução. A sigla se baseia, de fato, na inicial de cada palavra desse termo
composto. Então, por exemplo, no caso de ONU, eu tenho ONU, eu tenho as iniciais das palavras Organização das Nações Unidas. O mesmo ocorre, por exemplo, com a sigla de Estados Unidos da América. Eu tenho a inicial de cada um desses compostos, de cada um desses termos. ONG, Organização Não Governamental. IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabe o que acontece? A sigla vira uma palavra, porque dificilmente a gente vai conseguir toda hora ficar falando em um texto, né? Organização das Nações Unidas, Organização Não Governamental. Ah, vamos falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Não, a gente já fala logo o IBGE. A gente incorpora essa palavra à nossa comunicação. No caso da comunicação oral, tranquilo, ok, usar dessa forma, ONG, IBGE, ONU, Estados Unidos, que a gente também reduz por conta, até por uma necessidade de espaço mesmo. Mas vamos pensar no caso de uma comunicação mais formal, de uma redação escolar, de um texto oficial. Sempre que você apresentar a sigla, ao menos na primeira vez, coloque o significado, ok? Não comece uma redação, por exemplo, colocando simplesmente ONU, simplesmente ONG, deduzindo que todo mundo que vai ler o seu texto já sabe do que se trata. Faça a descrição dessa sigla entre parênteses, ok? Lembre então desse processo da sigla. Vamos pensar agora em outros dois processos, o processo de combinação e o processo de intensificação. Esses são um pouco mais novos, em algumas gramáticas ainda nem apresentam esses processos, mas surgem, como eu falei, dessa questão da dinamicidade da língua, do processo de transformação que o falante impõe ao idioma de forma natural, de forma espontânea. O processo de combinação, ele surge a partir da relação de trechos de palavras que já existem e esses trechos são rearranjados de uma nova forma, ou seja, a palavra portunhol, por exemplo, que é uma mistura de português com espanhol, ela surge a partir da junção de trechos de palavras que já existiram e de uma combinação que gera um significado novo. Essa construção de caráter semântico é muito utilizada no humor para fazer a junção de algumas palavras que nem existem muitas vezes, nem foram cristalizadas, nem foram incorporadas ao idioma, mas que dessa forma, por meio de uma combinação criativa, podem provocar efeitos de sentido interessantes. Então, esse caso da combinação, quando também existe a palavra showmício, né, que é onde existe a palavra comício, eu acrescento aqui a ideia de show, de um showmício. Essas junções, essas combinações são muito comuns na linguagem humorística, são muito comuns também quando a gente quer fazer algum tipo de uso criativo da linguagem com algum recurso literário, ok? Um outro processo que é utilizado na língua portuguesa, que está presente mais recentemente nos estudos linguísticos, é o processo de intensificação, que é quando eu faço um alargamento do sufixo, da parte final da palavra, e vou criando novas palavras também dentro do idioma. É o caso, por exemplo, de inicializar, que acabou se transformando num verbo, e é comum a gente ver esse verbo no contexto, por exemplo, da computação, quando o computador está inicializando, né? Então, existe aqui a criação a partir da palavra inicial, como também a palavra protocolada, que vem da palavra protocolo. Ou seja, a gente vai criando um processo de intensificação a partir do acréscimo e do alargamento de um sufixo. Esses dois processos são um pouco mais novos e eles mostram o quanto a gente está, de fato, modificando a língua o tempo inteiro, ok? Então, a partir de agora, você já sabe que existem diferentes maneiras, que não só a justaposição e a aglutinação, né? Existem diversas formas de a gente fazer essa composição, esses processos de formação de palavras, que podem depender tanto dos rearranjos que a gente faz dentro do nosso próprio idioma, tanto quanto pode acontecer a partir da contribuição de palavras de outras línguas, tal como no processo de hibridismo, de estrangeirismo, e às vezes do próprio processo de neologismo, que parte de uma palavra que existia em outra língua e é aportuguesada, é transformada, e a gente acaba criando um novo vocabulário, ok? Então, esses são alguns dos processos que a gente aprendeu na aula de hoje. Muito obrigado!